Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Surgiu um tema de vídeo hoje que eu acho muito importante porque está no nosso cotidiano todos os dias. Então é muito importante a gente falar sobre esse tema que veio hoje. Nós estávamos conversando, a Cláudia e eu, né, estávamos conversando também com a Jaciane, com a Michele, comentando com relação ao nível evolutivo da humanidade daqui da Terra. E o comportamento da maioria das pessoas, não são todos, tá, gente? Não vamos nunca generalizar, tá? Mas o comportamento da maioria, da massa, maioria das pessoas, tá? E às vezes, dá a impressão que ao invés de melhorar, está piorando. Por isso que muita gente fala assim, poxa, os espiritualistas só falam de mundo regenerado, que aqui vai ser um mundo de amor, de fraternidade, de paz, e eu só vejo as coisas piorando. Eu vou tentar explicar isso para vocês. Não é que está piorando. Nós temos que entender o seguinte: a população da Terra está muito maior do que há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Está maior. E isso daí é um planejamento da espiritualidade, sim. Por quê? O que acontece? Nós estamos num momento de transição planetária muito importante, de separação de joio e de trigo, e estamos indo sim para a regeneração. Então, esse é um momento o qual o Criador, Deus, dá uma oportunidade para os seus filhos, para muitos dos seus filhos, para muitos espíritos, para eles darem um salto maior na evolução do que num momento onde não está tendo transição planetária, tá? Os filhos dos espíritos darem um salto maior. É um momento o qual muitos espíritos querem encarnar. Por isso que esse momento que nós estamos aqui encarnados é importante que a gente aproveite para evoluir. Nós podemos nos divertir, nós podemos brincar, nós podemos sair no cinema, ir para a praia, podemos fazer nossas festas, interagir, mas temos que ter sempre na mente que é um momento único, que nós estamos tendo uma oportunidade muito grande para evoluir, tá? Para dar um salto grande. Quer ver um exemplo? Olhem no YouTube a quantidade de espiritualistas, de médiuns que estão gravando vídeos falando de espiritualidade, falando de universo, de vida em outros mundos, falando de conhecimentos morais elevados e tudo mais, conselhos para a gente crescer. Então isso daí há um tempo atrás não tinha. Então isso aí já é uma confirmação do momento qual nós estamos vivendo. A mediunidade aflorando em muita gente, os espíritos se manifestando, muita gente não entende, né? Oxe, um espírito incorporando num médium no YouTube, que doideira é essa? Gente, não tem mistério. É como se estivesse incorporando dentro de um centro, dentro de um terreiro. Só está sendo filmado, só isso. Só está sendo filmado, tá? É a mesma coisa. E esse negócio de falar assim, o médium Pedro lá está incorporando dentro de casa, só pode incorporar no terreiro ou no centro espírita. Gente, isso é doutrina, tá? O que importa é o seu estado de espírito, o que importa são as suas intenções, o seu coração, o que você quer fazer, o que você vibra, o que você emana. A faculdade mediúnica eu já tenho, mas não é só isso. Também existe a programação da espiritualidade para comigo, para eu fazer esse trabalho, tá? Então, quando eu estou aqui em casa, né, reunido com as meninas, e a gente vai gravar um vídeo, a espiritualidade sempre está conosco, ela está aqui no nosso estúdio que está sendo construído. É como se fosse um terreiro. Aqui vira um terreiro. Abre um portal para outra dimensão quando a gente resolve trabalhar para a espiritualidade, porque eles não vão perder a oportunidade de nos ajudar, de trabalhar junto com a gente, tá? Então esse negócio de só pode incorporar no terreiro, só pode incorporar no centro, eu respeito isso, tá? Quem pensa dessa forma, não quero que ninguém fique chateado comigo, eu respeito tranquilamente, mas na minha visão isso é doutrina,
tá? É doutrina, tá bom? Então, vocês percebam que nós estamos num momento muito importante. Por que que parece que está piorando? Porque nesse momento Deus dá oportunidade para os espíritos bem complicados encarnarem aqui, para eles poderem evoluir. Dá oportunidade para aqueles espíritos doentes. Doentes o quê? Doentes do espírito, doentes das emoções, tá? O que é doente do espírito? A agressividade, são os instintos lá em cima, as paixões. O que são paixões? Agressividade, violentos, invejosos, arrogantes, prepotentes, egoístas, ávaros, tudo que é de ruim, tá? Tudo que é de ruim, criminosos, essas são as paixões. Tá? Então, esses espíritos ficam encarnando aqui. De onde eles vêm? Muitos deles pode ser daqui da Terra mesmo, já não é a primeira encarnação deles aqui, e outros podem estar vindo de outros mundos. Que mundos? Mundos regenerados? Não. Mundos ditosos? Não. Mundos, às vezes, inferiores à Terra. Humanidades inferiores ao planeta Terra. Por que encarnaram aqui? Para ter uma oportunidade de crescer e evoluir. Como? De várias formas. Na família a qual ele encarnar, a família que ele encarna ali, o pai e a mãe podem ser dois espíritos muito evoluídos que aceitaram receber aquele espírito para ele ser educado. Na escola que ele vai estudar, a professora e alguns colegas podem ser evoluídos e vão ajudá-lo. Na faculdade que ele vai estudar, no trabalho que ele vai trabalhar, nesses vídeos no YouTube que vão aparecer para ele. Poxa, apareceu para mim do nada, eu vou ver aqui. E aí quando ele vai ver, a mensagem ajuda ele. Muita coisa está sendo falada ali que está acontecendo tudo com ele. Poxa, o que ele está falando ali está acontecendo tudo comigo, vou melhorar. Isso é coincidência, gente? Vocês abrirem um vídeo desse aqui, de repente, e tudo que o Pedro está falando, eu estou falando, está tudo de acordo com o que está acontecendo com você? Não é coincidência. Foi a espiritualidade que trouxe você aqui. Para você ouvir isso e você melhorar, evoluir e ter a oportunidade de crescer. Tá? Então é desse jeito que funciona. Porque nós somos dirigidos o tempo inteiro, as coisas são colocadas no nosso caminho ou tiradas do nosso caminho. O tempo todo assim. Né? Nós não estamos no controle disso. Quem está no controle disso são os espíritos superiores que estão coordenando a nossa evolução. Então nós temos que compreender o que está acontecendo para nós não tomarmos atitudes equivocadas, não tomarmos convicções, concepções equivocadas, demonstrando assim o que a gente não está sabendo o que está acontecendo, não está entendendo. Por isso que eu estou aqui para explicar isso para vocês. Poxa, mas esses espíritos ruins estão vindo para cá? Sim, são seus irmãos, são nossos irmãos, tá? E se você está mais evoluído, sua obrigação é ajudá-los, tá? Instruí-los. Eu estou fazendo a minha parte aqui, ó. Estou no vídeo aí, ó. Estou fazendo a minha parte. Eu estou querendo dizer que todos vocês têm que abrir canal no YouTube e gravar? Não, não é para fazer isso não, tá? Porque não é todo mundo que veio com essa missão, tá? Vocês vão ajudar de outra forma, no dia a dia, um conselho, de alguma forma assim. Ou às vezes não vai falar nada, as suas atitudes vão mostrar para ele um comportamento melhor. As suas atitudes não precisa fazer nada, só o seu comportamento, tá? Às vezes o que você emana já está ajudando, tá? Que ele vai sentir sem saber que está sentindo. E vai ter vontade de mudar, sem saber que vai ter, tá? Vai vir aquela coisa assim, de repente, de vez em quando. Então, isso é vasto. Então, nós temos que entender. E isso também serve para a gente também evoluir. Se você está um pouquinho melhor do que eles, você vai evoluir também. Como? Através do jeito deles bem complicado de ser, você vai treinar muito, sabe o quê? A paciência, a tolerância, a compreensão. Você vai ficar ainda mais paciente do que tu já está, mais compreensivo, mais tolerante, e você vai ter a oportunidade de treinar o principal, o amor. Amar aqueles que são bem complicados, que vão te tirar do sério, que vão te perturbar, que vão te prejudicar, que vão fazer coisas ruins com você. Então isso é para você também. Então no final da história, todos evoluem, os mais evoluídos e os menos. Todos, porque Deus sempre trabalha para todos evoluírem.
todos os que estão assistindo esses vídeos nossos aqui desse canal Espiritualidade com Pedro Augusto, todos, sem exceção. Ah, eu assisti só 5 minutos, eu assisti só 2, eu assisti só até a metade, eu assisti da metade para o final. Não importa, você vai assistir o que você tem que assistir. Tá? Todos que estão aqui, todos, sem exceção, todos, 100%, são trazidos pela espiritualidade. Todos, sem exceção, tá? Percebam que, por exemplo, vou dar um exemplo, tem um pessoal que sempre comenta que está gostando dos vídeos, são sempre as mesmas pessoas, sempre estão ali, estão acompanhando, estão sendo trazidos pela espiritualidade. E tem os nossos perseguidores. Os nossos perseguidores também sempre estão presentes. Vocês acham que eles não estão sendo trazidos? Os nossos perseguidores, que fazem os comentários agressivos, julgadores, violentos, demonstrando assim o seu nível evolutivo inferior. Pelos comentários vocês veem como é que eles estão. Tá complicado, né? E estão buscando por espiritualidade. São aqueles que se dizem leitores de Kardec, leitores espiritualistas, né? Isso prova que o conhecimento só está na cabeça, não está no coração, pelas atitudes. Eles estão sendo o quê, gente? Trazidos para cá. Então eu, Pedro, tenho que fazer o quê? Eu tenho que compreender o momento evolutivo deles inferior, mesmo com os conhecimentos espirituais na cabeça, porque ter os conhecimentos na cabeça não quer dizer que é evoluído, tá? Qualquer um pode estudar, tá? Você tem que ser aquilo, tem que sentir, tem que emanar, e isso daí não é só estudando, colocando na cabeça. Então estão sendo todos trazidos, e a atitude deles agressiva demonstra o quê? Que a mensagem entrou, incomodou, tá? Que tocou aonde ele tem que mudar, e aí ele responde com fúria. Faz parte do processo. Ele fica furioso por um tempo, depois ele vai parando de ficar furioso e vai melhorando, e assim vai. A fúria é o estágio inicial, tá? Então, isso faz parte do planejamento, tá? Então nós temos que entender, não está piorando. Tem mais gente encarnada, mais espírito encarnado. Eles vão mandar os sãos? Não, os sãos, os evoluidíssimos, serão a minoria. Esses vão vir para instruir, para ajudar. Não precisa ter uma quantidade gigantesca de professores. A quantidade de professores é menor. Vai na faculdade, o que tem mais, aluno ou professor? É professor, não é? Na faculdade tem mais professor. Muito mais aluno. É a mesma coisa aqui. Pouco professor, claro que está numa quantidade maior, porque estão vindo mais do que há anos atrás, tem mais, tem uma quantidade maior, mas a quantidade de aluno é muito maior. Tá? Então a espiritualidade vai ficar mandando o espírito complicado para encarnar aqui, sim, e vai parecer que está tudo horrível. E a gente vai ter que entender isso. Não reclamar. Faz parte do planejamento. Faz parte do planejamento. Ah, mas Pedro, isso vai até quando? Está acabando. Já está acabando já. Está acabando. Há quanto tempo, Pedro? Não sei. Pode ser que dure ainda alguns séculozinhos. Ai, séculos, mas já vou ter morrido. Não, você vai estar vivo. Você vai estar vivo. Séculos não é nada. Ah, mais 2 séculos, mais 3 séculos. Não é nada. Mais 5 séculos. Não é nada. Morte não existe? Não é nem questão de morte, não existe. Você tem que pensar a nível de imortalidade e de eternidade. Se você está pensando de que 3 séculos, 4 séculos, 5 séculos é muito, isso são milésimos de segundos na eternidade. Isso é muito pouco, gente. É muito pouco tempo. Se falar que daqui a 5 séculos aqui vai estar um mundo completamente regenerado, nossa, vou pegar um morteiro aqui, vou soltar fogos. Porque 5 séculos não é nada. Não são nada. 5 séculos não são nada. Tá? Então, falta pouco tempo, falta poucos séculos. Está dando certo. Está dando certo. Ah, mas tem guerra. Deus permite que os homens entrem em guerra para eles crescerem e evoluírem. Como? Com a dor que eles vão causar uns nos outros. Eles vão ver que aquilo é ruim e vão parar de fazer. Tá? Então, tem que entender como é que Deus faz. Entendeu, gente? Então, vamos entender o que está acontecendo. Só que agora vamos para o lado positivo. Tem muita gente boa aí. Tem muito espírito encarnado, gente boa. Tá? Eu vou parar de falar só um pouquinho para dar oportunidade para a Cláudia, senão eu vou ficar 3 horas aqui. Deixa eu dar uma parada. Vai, fala, o que você acha disso aí? Não, então,
Oi, gente, boa noite. As pessoas que são contrárias, né, ao que a gente traz e que outros também trazem nessa mesma linha universalista, a gente precisa realmente ter paciência, continuar firme, né, não se revoltar, não querer revidar, porque não é essa a ideia. Até pelo próprio conceito da palavra, que a gente acredita no universalismo, a gente respeita sim as outras religiões. Agora, da mesma forma que eles são contrários às nossas ideias, foi como você falou, nós também entendemos que existem atitudes, existem dogmas muito ainda arraigados e que não precisa disso. Então, quando se coloca que não precisa de um certo, ritual, a gente não está desrespeitando a religião de ninguém. Muito pelo contrário, a gente está tentando expandir, porque está tudo na mente. E aí você vai falar, então você consegue fazer tudo na mente? Quem me dera. Mas eu estou aceitando, e você estando aberto a essa ideia, você começa a entender que existe muito mais coisa além e que eu preciso alcançar isso. Então, os ensinamentos foram trazidos, né, estão aí, mas tem muito mais. A gente sabe também, e a gente acredita e respeita todos, e se tem o conhecimento que realmente não é só o Pentateuco de Kardec, que até alguns não acreditam nisso, né? Enfim, não é só a Bíblia, tem muito além. E é necessário que as pessoas estejam abertas. Quando eu falo abertas, sem preconceito, sem um pré-conceito mesmo, né? Enfim, daquela ideia, daquela situação. E a partir do momento que você se abre, você começa a raciocinar, se permite, né, essa entrada de conhecimento, você entende que, opa, tem coisa além. E tenha certeza que os espíritos nos dirigem, sim. É claro que existe o livre-arbítrio, porque a fonte é muito sábia e nós sabemos disso. Mas a partir do momento que você aceita ou tenta entender um pouquinho esse conceito, a espiritualidade olha e, opa, aquele ali está aberto. E não é só aqui. Existem outros canais, existem outras pessoas no mundo que com certeza compartilham dessa mesma ideia. Ah, que ideia? Essa ideia de expansão. Isso é muito além do que até a gente consegue trazer aqui para vocês, porque a coisa é complexa, entendeu? A gente não pode realmente se prender aos conceitos aqui, porque se você se prende, você já limita, e a coisa não tem limite, o conhecimento não tem limite. Vocês já perceberam que quanto mais a gente lê, retém a informação, aparecem coisas novas, aí você fala, nossa, eu não sabia disso, ih, que legal, eu não sabia daquilo. Então é como dizem, né? Quando o discípulo está pronto, eu não vou dizer o mestre, mas as informações aparecem. Então quando a gente de repente está navegando no YouTube e aparece um vídeo e aquilo te chama atenção, por que será que aquilo aconteceu? Então realmente coincidências não existem. Se vocês acreditam nisso, começa a racionalizar e a raciocinar em cima, porque não é bem assim. Aquilo foi direcionado com certeza para que você aprenda, para que você expanda. E existem realmente pessoas que estão contrárias, que atacam. E se a gente entender que elas vieram para isso? Porque a partir disso, como você disse, a partir disso, elas crescem. E propaga o trabalho. E propaga o trabalho, exatamente.
Então, a gente também não está aqui dono da verdade, a gente está aprendendo. As informações, existem muitas coisas novas, mas que tem que ser passadas aos poucos, porque senão vai causar um colapso mental. E apesar de ter gente que pode acreditar que a gente esteja desequilibrado, já pararam para pensar que na época de Jesus, quantas pessoas não pensaram que ele estava desequilibrado também? E outros, tá? Eu coloco Jesus porque realmente é uma figura icônica, todos conhecem, sabem da história. Mas será mesmo que há um desequilíbrio? Será que a gente está com algum problema psicológico? Será que você tem algum problema psicológico? Deixa eu falar um negócio aqui. Vamos entender um negócio aqui. Com relação àquela situação que eu falei de que parece que está tudo piorando. Como é que a gente vai resolver isso, então, com relação a esses espíritos complicados que estão vindo, que já estão aqui e outros estão vindo, para que não fique tão ruim, para que melhore? Sabe onde é que é? Na família, tá? Na família, quando eles nascem, o pai e a mãe têm que ficar atento. Não importa quem seja o espírito, porque um espírito evoluído também pode ficar meio complicadinho, tá? Porque ele está no esquecimento. Esquecimento total. Então é o pai e a mãe. Qualquer criança que for nascer agora, tá pequenininha ali e tal, é ali que começa o negócio. É ali que é o importante, tá? Eu vou explicar o porquê. Um espírito, quando está no universo, no plano espiritual, e ele vai encarnar aqui na Terra, vocês sabem que ele entra no esquecimento total de quem ele é, tá? Então, antes dele encarnar ali, quando ele está sendo preparado para reencarnar, ele entra numa espécie de hipnose dos sentidos, e ele começa a adormecer e começa a esquecer tudo. Esquecer como? Não é que ele vai esquecer toda a trajetória imortal dele. Vai ficar como se tivesse tudo em hibernação mental. Tá? Vai ficar tudo dormindo. É como se quando ele nascesse, começasse tudo daquele momento ali, do zero. Mas pode ter certeza que muitas características e o jeitinho dele de ser vai se externar na encarnação presente. Pode ter certeza que isso vai acontecer. Então, quando ele vai reencarnar, ele entra nessa hipnose e há uma redução volumétrica do perispírito dele. E há um rebaixamento, um descenso vibratório dele. Ele começa a diminuir. Por quê? Quando a mãe engravida, como é que começa lá? É um embriãozinho, não é? E vai desenvolvendo o feto. Então, ele tem que diminuir, tá? E no momento da concepção, o espírito vai se ligar ao embrião que está se formando, tá? E à medida que o embrião vai se formando, desenvolvendo na barriga da mãe, o espírito vai se aproximando cada vez mais dele, vai entrando cada vez mais dele, vai estreitando cada vez mais os laços com esse novo corpo que está se formando. Com 7 meses ele já tem uma forma humana, tá? E vai indo até ele nascer. E a encarnação do espírito se concretiza no momento do nascimento, tá? E ele está ali no esquecimento total. Desde que ele nasceu até os 7 anos de idade, tudo bem, eu sei que existe uma conexão com o plano espiritual forte até os 7 anos, que com 7 anos a encarnação se concretiza ali totalmente, tá? Mas você disse que quando ele nasce se concretiza, sim, mas com 7 anos ele fica totalmente chumbado aqui na Terra, tá? Ele sai aquela conexão com o plano espiritual, só vai permanecer com os que são médios. Então, nesses 7 anos de idade, até os 7 anos de idade, os instintos inferiores estão fortes. Os instintos inferiores, sim, mas Pedro, tem os espíritos evoluidíssimos que quando são crianças, eles são tão evoluídos que eles são calminhos, são serenos, são tranquilos, aquelas crianças tranquilas de 3, 4, 5, 6 anos. Sim, mas essa é uma minoria muito grande. A maioria dos espíritos que estão encarnados na Terra são de condição de evolução espiritual
inferior. Ainda é assim, a maioria. Ah, mas está vindo um monte de espírito não sei de onde evoluído. São poucos em relação à população total. Tá? Então, a maioria dos espíritos encarnados na Terra são de evolução espiritual inferior, ignorantes da realidade do espírito, onde as virtudes do espírito nesses espíritos estão adormecidas e as paixões e os instintos animais estão muito lá em cima, mesmo para muitos que estudam conhecimentos espirituais. Tá? Percebam que espíritos menos adiantados, eles são muito agarrados à ortodoxia doutrinária, à religião. Isso são todas características de espíritos menos evoluídos. Espíritos evoluídos, de verdade, eles têm uma visão cósmica, uma visão universal. Eles não se ligam à religião e nem à ortodoxia, nem à doutrina. Espíritos evoluídos de verdade têm uma visão muito mais universalista das coisas. O universalismo não é melhor do que nada, tá? O universalismo eu nem vejo como religião. Tá? Não vejo como religião. Então, vocês percebam que até os 7 anos os instintos inferiores das crianças estão fortes. Então, o que vai acontecer? Vamos lá, vamos ver se vocês já viram isso. Crianças fazendo pirraça, se jogando no chão, chorando, querendo um doce, um brinquedo com a mãe. Crianças maltratando os animaizinhos e a mãe e o pai achando bonitinho, achando engraçado a criança estraçalhar um gatinho, estraçalhar um pintinho, estraçalhar uma tartaruga, jogar a tartaruga longe, pisar em cima dos bichos, matar os bichinhos, destruir plantas, árvores, e tem pai e mãe que acha isso engraçadinho, tá? Porque fica vendo a criança bonitinha ali, saudável, e crianças que batem em outras crianças, maltratam outras crianças, tá? Crianças que respondem os adultos, os mais velhos, às outras pessoas, tá? Crianças que dão chutes, socos nos avós, na avó, no avô, tá? Xinga o avô, a avó, tá? Isso tudo é instinto inferior. Pedro, o que é instinto inferior? Agressividade, violência, pirraça, birra, tá? Egoísmo, criança egoísta, é meu, não te dou, é tudo meu. Isso é egoísmo. Ah, mas ele é uma criança, que nada. A criança é o corpo, o espírito que está ali, ele não fica criança, pré-adolescente, adolescente, adulto e idoso, não. Quem fica criança, pré-adolescente, adolescente, adulto e idoso é o corpo físico, que é perecível. O espírito que está ali, ele é milenário, ele já é antigo. O espírito não fica criança, adolescente, pré-adolescente, idoso, não. Isso aí é coisa de corpo físico, tá? Ali é uma criancinha, mas o espírito que está ali já existe há bastante tempo. Temos que começar a ter essa visão e tirar essa visão carnal de corpo físico, porque isso é materialismo e isso é cegueira espiritual. É cegueira, enxerga o espírito. Quer ver um indício de cegueira espiritual? Jesus foi assassinado e crucificado por causa de cegueira espiritual. Qual cegueira, Pedro? Não enxergaram o espírito dele. Não enxergaram como? Ele disse quem ele era. Ele disse quem ele era. Ele disse que ele era o primogênito de Deus, o Cristo, o Messias, um espírito evoluidíssimo. E ninguém enxergou, ninguém aceitou. Poucas pessoas aceitaram. Isso deu um indício de cegueira espiritual. Não enxergaram quem ele era. Tá? Então foi assassinado por causa disso. Isso é cegueira espiritual. Não enxergaram. A luz veio ao mundo e não a reconheceram. Aconteceu isso só com Jesus? Não, aconteceu com vários outros aí que foram enviados. Não é só Jesus que foi enviado. Tiveram vários outros evoluídos, tá? Não na evolução dele, mas muito evoluídos também. Tá? Então, o que os pais têm que fazer? A criança está fazendo tudo isso. Educá-los. Tá? Não é para bater. Bater é violência. Não é a forma de resolver. Tira logo o que ele gosta. Tira o brinquedo dele. Você vai ficar 3 dias sem o brinquedo. Você vai ficar 1 semana sem jogar videogame. Você vai ficar no quarto
de castigo hoje o dia todo, até amanhã, só vou levar comida aí, você só vai sair para tomar banho no banheiro, estudar e comer. Tá? Fazer as coisas que tem que fazer, mas não vai brincar. Ó, tá sem televisão durante 3 dias. Tira as regalias dele durante alguns dias. Rapidinho ele vai aprender. Não é para bater. Mas eu tenho que bater. Tem que bater? Então vamos imaginar aqui Jesus com 2 filhos. 2 filhos que estão fazendo malcriação. Vocês imaginam Jesus puxando uma cinta e dando cintada neles? Acho que não, né? Jesus é amoroso ao extremo, fraterno, tolerante, compreensivo, manso. Eu não vejo Jesus dando cintada nos filhos. Então, educa dessa forma. Vai tirando. Tira, vai até eles pararem. Rapidinho eles vão ficar educados. Porque se você deixar eles fazerem tudo isso, essas pirraças, isso tudo, eles vão crescer desse jeito. E as chances deles se tornarem adultos bem rebeldes, bem complicados, são imensas. Deles se tornarem até criminosos. Tá? Sim, criminosos. Homens que vão maltratar mulheres, que vão ser agressivos e grosseiros com as mulheres. Mulheres que vão ser agressivas também, grosseiras, porque eu tenho visto um monte de mulher desse jeito. Tá? Não é só homem que é agressivo, não. Tem muita mulher que é também. Parece uma fera. Eu já vi. Eu vejo toda hora. Tá? Então, a educação começa ali. Ali é o importante. Os primeiros 7 anos. Mas vou acabar? Os 7 anos não faço mais? Não, continua. Vai continuar. O que eu estou querendo dizer é que nos primeiros 7 anos, os instintos inferiores ali vão estar fortes. Então, o pai e a mãe vai ter que ficar atento. Tá? Se o pai e a mãe fizer isso dentro de casa, eles vão crescer bem melhor e aí vai melhorando o planeta. Se todos os pais e as mães fizerem isso, aí eles vão crescer educados, mansos, tá? Tem que ensiná-los conhecimentos morais também, não é só de escola, não. Mas eu sou da religião tal. Todas as religiões têm conhecimentos morais. Ensina. Para ser o quê? Que conhecimentos morais são esses, Pedro? Você vai ensiná-los a ser tolerantes, mansos, compreensivos, pacientes, amorosos, afáveis, delicados. Tá? Por quê? Eu não disse que a maioria dos espíritos encarnados aqui na Terra são de evolução espiritual inferior? Eu não expliquei o que é uma evolução espiritual inferior, que é a agressividade, violência que a gente vê aí fora, que a maioria dos espíritos encarnados aqui parecem homens das cavernas com rostos rapados, ou seja, barba feita, né? E com ternos de linho, mas parecem homens das cavernas, pilotando motos, pilotando caminhões, carros, trabalhando em empresas, mas são comportamento de homens das cavernas inteligentes. Tá? Mas não consigo identificar. Sabe por que você não consegue identificar? Porque a maioria está assim. Aí está todo mundo tão igual que parece que está normal. Não é. Não é. O jeito de ser de um espírito, de um ser que vive no mundo regenerado para cima, um ser que vive em 5ª dimensão, como todo mundo está querendo ir, ele é manso, ele é tolerante, ele é amoroso, ele é compreensivo. As mulheres são sensíveis, não são? Elas não são mais sensíveis, mais emocionais? Se eu chegar para a Cláudia aqui agora e começar a berrar com ela, como é que vocês acham que ela vai se sentir? Agora, se eu falar manso com ela, amoroso, tolerante, compreensivo, qual vai ser a reação dela? Tem que pensar nisso, gente. Tem que pensar nisso. Então, começa dentro de casa, na família. O que acontece, gente? A família é um treinamento. A família é um treinamento para você ter um comportamento fraterno no universo. A família é um treinamento. Tá? Outra coisa, você tem que amar a todos igual. Não é só o seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe de sangue, não. Tem que tirar esse amor egocêntrico, consanguíneo. Já ensinaram isso há 2000 anos atrás, quando falaram assim: abandona o teu pai e a tua mãe e me segue. Jesus disse isso: abandona teu pai e tua mãe e me segue.
Poxa, mas eu vou abandonar minha família para seguir esse cara. Por que ele fez isso? O que ele quis dizer é o seguinte: a pessoa não vai abandonar o pai e a mãe para sempre, ele vai continuar dando atenção para eles. O que ele quis dizer com isso? Para a pessoa segui-lo e aprender a amar os outros, assim como ele ama o pai e a mãe, não ficar amando só o pai e a mãe, amar todos os outros igual, se sentir bem em outros lugares. Poxa, eu moro no Rio de Janeiro, mas eu tô lá em São Paulo, tenho que ficar lá um mês para fazer trabalho espiritual, vou ficar longe da minha família um mês. Tem telefone, tem chamada de vídeo, tá? E a minha família está lá em São Paulo também. Quem? Todas as pessoas que eu vou me encontrar lá. Eu estou em casa. E se eu estiver no Sergipe? Estou em casa. E se eu estiver na Bahia? Estou em casa. Se eu estiver na China? Meus irmãos estão lá. Eu os amo igual minha mãe, meu pai, meu irmão de sangue, igualzinho. Eu estou na família, eu não saio da família nunca. Eu não saio da família nunca. São todos a minha família. São todos. Todos. São meus irmãos. Eu vou olhar para eles assim como se eu estivesse olhando para minha mãe, como se eu estivesse olhando para o meu pai, sentindo aquilo. É essa visão da nova terra. É essa visão da nova terra. Estou morando aqui com as meninas. Eu olho para a Cláudia como se ela fosse meu irmão de sangue, como se fosse meu pai, como se fosse minha mãe, como se fosse minha prima, meu primo. Normal. Estou com a minha família. Estou feliz. Pedro, você está distante da sua mãe, do seu pai. Não estou, não. Estou com a minha mãe, meu pai aqui, meu irmão. Está aqui a Cláudia, está aqui a Jace, está aqui a Michele. Estou com a minha família. Pedro, você vai sozinho lá para o Acre. As meninas não vão, você vai sozinho. Você é doido? Você é maluco? Quem disse que eu vou estar sozinho lá? Lá é despovoado? Lá não tem seres humanos? Não está sozinho, não. Eu sou uma pessoa solitária, estou sozinha. Quem disse? Vai na rua, não está mais sozinho, seus familiares estão todos ali na rua. Ah, mas eu não posso tratá-los como meus familiares, senão eles vão me chamar de maluco. Claro, você vai ser inteligente, você não vai fazer isso, mas você vai olhá-los emanando um sentimento como se eles tivessem o seu sangue e tudo mais. Pedro, que você está me pedindo a loucura? Não é loucura, não. Isso é impossível. Como que é impossível? Eu faço. Eu não sou melhor do que vocês. Eu faço o tempo inteiro. Eu sinto 24 horas por dia isso. Então como é que é impossível? Se eu estou fazendo. Se eu sinto. Então, gente, isso foi ensinado há 2000 anos atrás. Por que é que ainda não se estabeleceu? 2000 anos. Ainda não se estabeleceu por quê? A gente tem que ficar voltando para ensinar a mesma coisa? Por que a gente só ouve e não bota em prática e não sente isso? Só ouve, ensina, prega, mas não sente. Tá? Então, o que acontece? Você tem que ter jogo de cintura também. Sim, você tem que ser sábio dentro de casa. As pessoas que estão na sua casa se exaltaram, ficaram agressivas e violentas. Você vai ficar junto com elas? Vai cair tudo. Vai cair tudo. Se elas ficarem agressivas e violentas e se exaltarem, você vai entrar num estado de meditação constante. Você vai se conectar com a fonte criadora na hora, no meio de toda aquela gritaria e toda aquela confusão dentro de casa. Você vai pensar como um espírito imortal que está aqui de passagem e já está retornando para o Pai. E que você não tem motivo para se estressar com toda aquela gritaria e absorver aquilo tudo, porque você já é um maduro espiritual e você não é uma criança espiritual. E quem está ali gritando e berrando todos são crianças espirituais imaturas, espíritos menos adiantados, menos evoluídos de evolução primária. Você é um desses? Não, você está aqui assistindo um vídeo para a evolução espiritual, você vai ser diferente. Por isso que Jesus via o mundo se acabando ao redor dele, todo mundo gritando e berrando, ele ficava quietinho ali, sereno, tranquilo e em paz. Aí começavam a agredi-lo, a espancá-lo. Ele continuava sereno, tranquilo e em paz. É claro que ele ia ter um gemido de dor, alguma coisa, porque ele estava encarnado, ele ia sentir dor. Mas ele continuava sereno, tranquilo e em paz, mesmo sentindo dor. E não revidava, e não ficava violento, e não sentia vontade de se vingar daquelas pessoas. É para ser desse jeito. Mas ele é Jesus. Eu, Pedro, não sou Jesus e eu sou assim.
Eu sou assim. Quando você fala... Pode falar? Pode. Quando você fala em ter jogo de cintura, é isso, é ter estratégia. Estratégia. E isso que ele está falando, me vê um exemplo muito claro. Numa sala de aula onde está todo mundo falando alto, o professor chega e começa a falar baixo. Vocês já perceberam que aí as pessoas vão, olha, ele está falando, ele está falando. A coisa vai... Essa técnica é psicológica. Entendeu? Então... Jesus não foi o maior psicólogo de todos? Exatamente. Então, não conhece a mente humana? Exato. Então, eu não conheço a mente humana como Jesus, mas eu conheço bem o perfil psicológico da humanidade daqui. Por que eu falo às vezes, eu dou uma exortada, tanto eu mesmo como incorporada? Por que os espíritos me usam nisso e às vezes aquela exortação parece um pouco mais incisiva? Poxa, você está se preocupando com crítica? Poxa, Pedro, você está dando muito vazão às críticas, se preocupando com a crítica. Não é isso não, não é isso. Não é isso. Vamos pensar na estratégia, na psicologia. Uma pessoa que critica de forma agressiva, violenta, julgando, xingando, debochando, escarnecendo, quem faz isso são espíritos menos adiantados, são espíritos inferiores. Olha o que eu acabei de falar. Quando aqueles que me atacam aí nos comentários e gravam vídeos contra mim, fazendo tudo isso que eu acabei de dizer agora, o que eu acabei de dizer, que eles são espíritos inferiores e menos adiantados, que é a verdade, que são características de espíritos inferiores e menos adiantados, como é que eles vão ficar? Eles vão entrar em... Fúria. Só que eles vão entrar em fúria por quê? Porque eles se enxergaram no espelho. Eu botei um espelho na cara deles. Aí eles entram em fúria, porque eles se conheceram. E eles viram, vamos dizer assim, eles viram quem eles são. E o quanto eles estão distantes de uma evolução considerável. Ou seja, eu fiz o meu trabalho. Então não é se preocupar com as críticas. Eu aproveito isso para educá-los. São crianças espirituais e espíritos menos adiantados e inferiores no nível evolutivo. Então, eles vieram trazidos aqui para quê? Para ser educados. E ser civilizados. Civilizados. Né? Então tá dando certo. Então vai ter muito mais gente respondendo com fúria. Porque eu vou mostrar para você a sua doença do espírito. Eu vou mostrar para você a sua doença. E ao mesmo tempo que eu mostro a sua doença, eu pego o remédio e boto na tua boca. E isso também acontece aqui. Ninguém está isento. É como a gente disse, a gente é igual a todos. Então a gente também recebe a nossa exortação, a gente também recebe o nosso remédio. Então, quando exortar, vai parecer às vezes, poxa, ele está grosseiro, ele está incisivo. Poxa, ele está se preocupando com a crítica. Não é não. É jogada da espiritualidade para educar. Vocês entenderam agora? A jogada não está me afetando. É claro que às vezes a gente fica triste, fica chateado, porque a gente vê o nível evolutivo que essas pessoas estão, depois de todos os ensinamentos espirituais, né? Mas não afeta. Não afeta. Olha eu aqui gravando. Mas foi como você disse. Se afetasse, eu ia desistir de tudo. Eu ia desfazer o canal, não quero saber mais disso, tá só dando isso. Não, a maioria está gostando. Olha, a maioria dos comentários são todos positivos. Vem um monte de gente chorando, falar comigo, me abraçar, agradecer pelos vídeos que mudou a vida deles. Como é que está dando errado? Se a maioria vem me abraçar, sorrindo, me agradecendo, chorando. Quando eu ando por aí, ou nas reuniões, ou nas palestras. Tá dando certo, gente. Como é que eu vou desfazer? Como é que eu vou parar de gravar? Não, eu tô aqui ainda, ó, mesmo depois de todos os ataques, todos os comentários agressivos, todos os vídeos que foram gravados contra mim, estamos aí, ó. E o canal só está crescendo. Só está crescendo. As visualizações são altas. Então, gente, o que estão fazendo é o quê? Em vão. Na verdade, não é em vão, está aumentando o trabalho. Então, está dando certo. Estou botando o espelho na cara de todo mundo. E tem gente que nem eu preciso botar o espelho, elas mesmas se mostram. As máscaras não disseram que as máscaras iam cair? As pessoas estão se mostrando por elas mesmas. A espiritualidade instiga, eles vão lá e se mostram. Está dando certo, estratégia. É o planejamento. Por isso que a espiritualidade fala, o Osho canaliza comigo e fala, grava mais, grava mais,
grava mais vídeo atacando ele. Mesmo Porque está se mostrando. E os que estão ali concordando com aquilo nos chats ao vivo, vai lá, faz mesmo, é isso aí mesmo. Eles também estão se mostrando. Eles estão ali por afinidade, sintonia. São espíritos inferiores na escala evolutiva, menos adiantados, igual aquele que está gravando o vídeo. São iguais. Os semelhantes se atraem. Mesmo alguns achando que Osho, né? Não, mas tem. Eu sei. Só que as pessoas nem sabem quem é Osho, nem imaginam quem é o espírito dele, nem imaginam. E existe evolução. Quando o Osho fala assim, gente, através de mim, eu não sou evoluído não, tá? Ele tá brincando, tá? Porque ele é muito mais evoluído do que a maioria da humanidade daqui da Terra, tá? Muito mais, tanto é que ele não foi compreendido, foi visto como maluco. Todos os espíritos que são muito evoluídos que encarnam aqui são vistos como loucos, esquizofrênicos, obsidiados, fascinados. Porque estão muito além do paradigma, estão muito além da cultura, estão muito além da evolução, muito além da visão e da expansão de consciência daquela humanidade primitiva inferior. Por isso que a maioria está no carro, casa, apartamento e por aí vai. Entendeu? Isso, tanto é que a gente fala para que serve a mediunidade e continuam me perguntando, quem é meu espírito? Eu vou ter um namorado? Eu vou ter uma namorada? Eu vou passar naquele concurso? Eu vou... Entendeu? E a evolução fica onde? Que é o mais importante, que nós estamos aqui para isso, para evoluir. Para evoluir. O seu corpo físico é parecido com o do seu pai, da sua mãe. Às vezes tem uns filhos que parecem que é a cópia do pai e da mãe, não é? É só o corpo físico só, tá? É só a morfologia ancestral biológica. Morfologia ancestral biológica, ou seja, corpo. Corpo. Não tem nada a ver com o espírito. Não tem nada a ver com o espírito. O espírito é o que vale. O corpo não é nada. O espírito é tudo. Pense como um ancião, um espírito evoluído. Esquece corpo. Estou com 45 anos. Nossa, vou morrer com 80. Falta menos do que faltava. Falta 35. E aí, quando acabar os 35, acabou tudo? Vou curtir a vida doidado porque só falta 35? Acabou tudo? Tudo se foi depois que os 35 acabarem? Não. O corpo morre, seu espírito sai e você continua. Então tá com pressa e nervoso com o quê? Tá se preocupando com besteira por quê? Se a estada aqui é curta, relaxa, fica calmo, fala devagar, anda devagar dentro de casa, seja tolerante, seja compreensivo, seja afável, seja amoroso com todos, sem exceção, e com você mesmo. Se olha no espelho e não veja o corpo, veja o seu espírito e fala: Nossa Senhora, eu sou a presença de Deus, eu sou um com Ele, eu sou Ele, eu sou imortal, eu vou viver para sempre, eu tenho o dom da vida. Vou ficar triste como se eu tenho o dom da vida? Ah, Pedro, muito fácil, eu estou desempregado, estou passando dificuldades. Ué, isso pode estar acontecendo por vários motivos. 1, pode ser kármico. 2, você que causou isso. Você pode ter causado isso. Mas eu não tive oportunidade e tal. Então, como eu falei, pode ser vários motivos. Não é regra o que eu estou falando. Pode ser várias coisas. Pode ser várias coisas. Eu estou dizendo algumas coisas. Então, para não me esmagarem, ele está falando uma coisa errada. Eu não tive oportunidade. Sim, pode. Então foi isso, não teve oportunidade. Por que não teve oportunidade? Qual o motivo de não ter oportunidade? Deus vai colocar uma pessoa que é saudável fisicamente e outra cheia de doenças, por quê? Que nasceu sem perna, sem as duas pernas, e o outro nasce perfeito. Por quê? O outro é privilegiado? Reencarnação. O outro nasceu sem as duas pernas, porque em outra vida ele arrancou as pernas dos outros. Lei de ação e reação, causa e efeito. Por que eu sou ofendido a vida toda? Porque você ofendeu a vida toda. Por que eu sou difamado e caluniado a vida toda? Porque você caluniou e difamou a vida toda em outras vidas. Tá?
Nem sempre, isso também não é regra. Também não é regra. Jesus foi caluniado, difamado e traído a vida toda. Ele fez isso nas outras encarnações? Não, ele não precisava passar por isso. Isso aconteceu com ele porque a mensagem dele precisava ser propagada. Então, através da calúnia, da difamação, das torturas e do assassinato, a mensagem dele é propagada. Então, vocês percebam que cada caso é um caso. Ele não precisava passar por aquilo, ele não tinha karmas, mas passou. Por amor. É só ele que passa por isso? Não, vários outros que encarnam aqui passam por isso sem precisar passar. Por amor, para que todos evoluam. Principalmente os que são os difamadores, caluniadores, os injuriadores, os traidores, porque esses são os mais doentes. São os que mais precisam da vinda desses espíritos. Tá? Então, é desse jeito que funciona. Então, nós precisamos entender o porquê que parece que está piorando. Vocês já entenderam agora? Não está piorando, está melhorando. Mas quando vai melhorar, Pedro? Como é que vai resolver isso? Todos eles vão melhorar? Não, não vão melhorar. Então, por que Deus mandou? Então, foi em vão? Não. O tempo que eles ficarem aqui, eles vão evoluir. Mas muitos deles vão evoluir, mas vai continuar ruim. Ué, mas vai evoluir, vai continuar ruim? Sim, porque tem uns deles que são muito ruins. Então, eles vão deixar de ser 100% ruins e muitos vão cair para 85% ruins. Melhorou 15%. Outros vão deixar de ser 100% ruins e vão cair para 92% ruins. Melhorou 8%. Outros vão sair de 100% ruins e vão cair para 45% ruins. Melhorou 55%. Não é para resolver tudo instantaneamente numa encarnação só. Quem disse que vai ser numa encarnação só? Tem uns aí que são tão ruins que precisa de 15 encarnações. Aqui na Terra, não necessariamente. Ele pode ter vindo aqui para passar por 5, cair de 100% para 62%, e os outros 62% ele vai melhorando nas outras encarnações que ele vai ter em outros mundos inferiores. E assim vai indo. Não é para resolver em uma encarnação. Tem gente que não vai resolver em uma encarnação. Ele vai dar uma melhorada. Ou mais, ou médio, ou menos. Ó, vamos parar para pensar. Pensaram? Se quiser eu falo de novo. Por que eu estou falando desse jeito? Para tirar o imediatismo da cabeça e achar que tem que melhorar tudo numa encarnação só. Não vai. Vai melhorar uma porcentagem, não tudo. A evolução é eterna. A evolução dura para sempre. Você não vai conseguir tudo numa vida. Você vai conseguir uma porcentagem alta, média ou pequena. Uma porcentagem. E tem alguns que vão evoluir uma porcentagem muito pequenininha, mas vai. Ah, foi 3% nessa encarnação, mas foi 3%. Foi. Então temos que pensar desse jeito. Nossa, morreu ruim. Morreu ruim não. Quando ele morreu, quando aquela pessoa morreu, pode ter certeza, algumas porcentagens ali, alguns % durante toda a encarnação melhorou. Você que não percebeu, porque às vezes a porcentagem foi baixa. Ele melhorou uns 8%, mas para a espiritualidade foi muito. Porque pode ser um espírito que está endurecido no ódio já há muitos milênios. Tá? Então tem que ver as coisas com essa visão. Como? Como Deus, com a mente de Deus, não com a mente humana. Tira a mente humana, tira a mente imediatista, tira a mente que tem que ser tudo nessa. Compreende que eles vão ficar ruins até o fim, porque eles precisam de 55 vidas para ficar considerável. E nós teremos que entender isto. E é a maioria de evolução espiritual inferior. Tá? É onde nós estamos. É só a Terra que é assim? Não. Existem bilhões de planetas igual ou inferior à Terra. Isso é no universo inteiro. Aqui é só uma das escolas. Tem um monte de escola no universo. Um monte de prédios. Esses prédios são escolas. Prédios redondos, cilíndricos e de outras formas. Ovais. Vocês acham que só existe planeta redondo? Só existe estrela redonda, forma de um círculo? Não. Existem coisas bem diferentes. Nesse universo, em outros universos.
Expande. Abre a mente. Expande. Expande mais. Tá pouco. Abre mais a mente. Expande mais. Sai da Terra. Sai da Lua. Sai de Marte. Sai de Júpiter. Sai do Sistema Solar. Sai da galáxia. Sai do universo. Sai do superuniverso. Expande. A quantidade de vidas diferentes é estrondosa, fora da compreensão humana. Muita forma de vida por aí. Tem espírito que, se aparecer para você, vai parecer que é um feixe de luz. Um feixe de luz. Sem formas. Sutil. Muito sutil. Não é sutil perispírito, não. É sutil mental. Expande. Abre a mente. Evolui. Ama. Tolera. Compreende. Seja paciente. Seja manso. Seja manifestação do amor em alta potência. Aí você se livra das rodas das reencarnações em mundos atrasados como esse aqui. Inóspitos, na periferia de uma galáxia, na parte escura, apartado dos outros mundos, por habitar uma humanidade doente. Adquira a saúde do espírito e adquira a felicidade, e você vai se livrar das rodas das reencarnações em corpos densos, pesados, materiais, ficando cegos, surdos, sem tato, sem paladar, para a espiritualidade de verdade. Não é colônia, não. Pensa mais alto. Pensa mais alto. Colônia fica no penumbral. Pensa mais alto. Pensa em mundos celestes, dimensões celestiais. Dimensões celestiais, arcanjos, anjos, querubins, Jesus, Deus. Deus é intocável, não é não? Em dimensões celestiais, Ele se manifesta para os espíritos que estão lá, na forma que Ele quer. E para os daqui também. Para os daqui também. A fonte já ficou frente a frente comigo, em várias formas diferentes, e conversou comigo. A fonte, ele é maluco, ele é esquizofrênico. Médico urgente. O que ele fumou? O que ele cheirou? Vamos crucificá-lo. Vamos torturá-lo. Condená-lo à morte. Vamos hateá-lo. Vamos reactirizá-lo. Vamos torturá-lo emocionalmente. Até quando? Até quando? Quantos mais terão que ser enviados para ajudar e não serem compreendidos? Eles vêm para ajudar. É para ajudar. Não é para serem estraçalhados. Eles estão vindo para ajudar. Eles já estão aqui. Eles estão aqui para ajudar. Não é para ser estraçalhado, não. E estão aqui por amor. Porque não precisavam estar aqui. Não precisavam. Estão por amor. Não tem karmas. E passa por certas situações sem precisar passar, sem ter aquele karma. Por amor a vocês. Por amor a vocês. Todos, sem exceção. Sem exceção. Consegue entender isso? Amor incondicional. Vocês conseguem entender isso? Amar quem te tortura, quem te escarnece, quem te difama, calunia, trai, assassina. Vocês conseguem entender mesmo isso? Que nós amamos todos? Não estamos fazendo tipo, não. Não estamos encenando, não. É a realidade. No universo tem um monte de espíritos assim.
É raro aqui na Terra. Terra só tem poucos milhares de quilômetros de diâmetro. Expande, abre a mente. O universo é muito mais do que isso. Imensuravelmente mais do que isso. Muito mais. Vamos voar. Vamos planar. Lembra? Agora eu gostei, agora eu lembrei de um negócio. Lembra aquele filme 60 Segundos com Nicolas Cage? Que ele roubava carros? Lembro. Que ele tinha um carro que era um unicórnio dele, Eleonor. Que ele conversava com o carro antes de roubá-lo. Aí ele fica rodeando o carro e os caras falam assim: o que ele tá fazendo? Aí eles falaram assim: está conversando com o Eleonor. É o unicórnio dele. E aí o Nicolas Cage fala pra ela: nós vamos devagar, nós vamos suave, nós vamos planar. Então, vamos planar. Vocês são meus unicórnios. Boa analogia. Não todos, tá? Mas tem muitos dos meus unicórnios aí. Os que fazem comentários complicados e gravam vídeos são os meus unicórnios. Nós vamos planar. Vamos voar. Vamos sair da camada de ozônio. Vamos passar pela Lua agora. Só esse caminho. Da camada de ozônio à Lua, nós adentramos inúmeras dimensões que dão para outros mundos imensuráveis que vocês nem têm ideia que existe. E não está no seu livro dos Espíritos. Não está no seu livro dos Médiuns. Não está no seu Evangelho segundo o Espiritismo. Não está no céu e inferno e nem a Gênese. Porque se fosse descrever tudo o que há nessas dimensões que nós passamos até chegar na Lua, você precisaria de trilhões de vidas para aprender tudo. Tudo o que está lá dentro. Mas eu já estudei os 5 livros. Não é nada. Não é nada. A mente de Deus precisa estar ativa para compreender. Para crer, não basta estudar ou ver. Tem que compreender. Tem que ser um com Ele. Tem que entender a mente dele. Tem que ter intimidade com Ele. Intimidade. E intimidade se adquire amando, não colocando doutrinas na cabeça. Intimidade se adquire amando. Começa pelo seu próximo, pelos animais, pela natureza, pelo planeta, pelos outros seres de outros mundos, nossos irmãos. Amando todos esses, você está amando a Deus. Amando todos esses, você adquire intimidade com Ele. Enquanto você for difamador, caluniador, escarnecedor, um debochador, um traidor, arrogante, orgulhoso, prepotente, soberbo, egoísta, uma pedra para Deus, você nunca vai entender o que eu estou falando. Nunca. É um momento único para você. Único. Absorva. Presta atenção. Sinta. Eu vou ficar aqui pouco tempo. Eu estou retornando. Meu tempo aqui é curto. Aproveita. Aproveita que eu estou botando a cara a tapa. Que eu estou botando a cara no YouTube. E eu não estou nem aí para isso. Porque eu não sou daqui. Eu tô voltando pra casa. E ser famoso no YouTube pra mim não é nada. Porque eu sou muito mais conhecido no universo. Em mundos. Não só em um mundo, mas em vários mundos. Então isso aqui não é fama pra mim. Isso aqui não é nada. Então aproveita. Os últimos 3 vídeos que foram gravados, que teve exortação nos 2 primeiros, foi necessário falar daquele jeito. Para acordar, para se olhar no espelho, para tomar o remédio, para ser curado de forma amarga. O remédio amargo tem um bom efeito. O Cristo sabe muito bem
quem ele enviou para fazer esse trabalho. Ele sabe muito bem. Porque o meu espírito é um tipo de espírito que ele só olha para frente. Ele não desiste. Ele não olha para trás. Missão dada é missão cumprida. Ele é audacioso. Ele é perseverante. Ele é corajoso. Ele tem atitude. Atitude. Não só para gravar vídeos, para falar o que tem que ser falado. Atitude para tudo. Para tudo. Eu faço. Não existe não fazer. Eu faço. E o intuito é ajudar. Principalmente os meus unicórnios. Nós vamos planar. Fiquem com Deus.